Oi, gente, boa noite, bem-vindos à nossa live. Só um pouquinho que eu vou convidar o pessoal para me fazer companhia. Então vamos lá, hoje a gente vai falar sobre quanto custa uma obra. Como que eu faço para saber o valor que vai ficar a minha obra? E a Carla tá entrando. Oi, tudo bom? Boa Tudo noite, bem, Carla? tudo Noite. certo. Entrei, não sei nem se já estava na minha hora, mas eu vi que fui convidada, entrei. Não, entramos todos juntos. Ah, cadê? O Gilson não deu certo. Deixa eu chamar ele de novo. Então, enquanto isso, deixa eu me apresentar, né? Eu sou a Alessandra, da Revita Arquitetura, e aqui a gente trabalha especificamente com reformas em Sinop, no Mato Grosso, e a gente acaba atendendo aqui toda a região também. Carla, Oi, sou Carla Maturana, eu sou arquiteta, tenho especialização em arquitetura sustentável e faço projetos desde zero, como também reforma, né? uhum, Residencial e comercial. E atuo no Rio e toda a região do Rio e região serrana do Rio de Janeiro. que legal. Conta um Quem pouquinho sobre o será seu que trabalho, Carla. Vocês fazem mais residencial, mais comercial? é mais residencial, mas também faço comercial, né? Assim, No comercial foco. fica um pouco mais a parte de interiores mesmo, pequenas, né, reformas. Uhum. O foco sempre foi residencial, né? Que é a realização do sonho da casa, né? Do jeito Sonho da da casa pessoa. própria. Mais do que isso, né? Assim, a casa própria com a sua cara, com a sua identidade. Aham. Oi, Todo mundo Gilson. olha. Boa Oi, noite, Wilson. tudo Boa bem? noite. Oi, Alessandra. Oi, Carla. Boa noite. Boa noite a todos. Tudo Boa bem? Meu noite. nome é Gilson. Tudo bom? Tudo bem? Vocês estão fazendo a apresentação, é? A Sim, já gente já se apresentamos. apresentou, agora pode se apresentar, né? Por favor. Tá certo. Eu sou de Salvador, mas resido em São Paulo, né? E trabalho na construção civil há mais de 20 anos. Em final de 2017, eu me formei em engenheiro e agora estou aqui nessa luta, né? Como a gente tinha falado para vocês, procurando conquistar o meu espaço. Isso aí. Certo. Então, gente, quem tá curtindo, manda para um amigo, manda para um colega, manda para alguém que tá Boa noite, precisando Adriana, saber. também, que participou com a gente da semana passada. A Adriana está aí. Tudo bom, Adriana? Oi. Eu não consegui dar um oizinho lá, que tem como fazer, não consegui. Oi. Então, quem estiver assistindo, quem não estiver assistindo, ela vai ficar gravada, vai ficar no nosso perfil, depois vocês podem estar assistindo também, tá? E quem tiver dúvidas aqui durante a live, pode ir perguntando que a gente vai respondendo ao vivo. Isso. E aí, a Alessandra aí pode falar qual é o tema, né, da live de hoje. Eu não sei colocar aqui o pinzinho, né, porque seria legal deixar o pin ali, qual é o assunto, né? Olha, eu também não sei. Não, mas tá ótimo, vamos lá. Deixa eu ver se eu não sei. Tá, então a gente vai falar sobre quanto custa uma obra. Como que eu faço para saber o valor que vai custar a minha obra? Em que etapa do projeto, em que etapa da que eu devo fazer essa parte? E a gente vai falar também sobre os meios que tem para você conseguir saber o custo da sua obra. Que existem algumas tabelas prontas, outras que são feitas. Existem formas diferentes que dão resultado também um pouquinho diferente. A gente vai falar sobre cada um para vocês hoje. Então, iniciando, né? Vamos falar sobre a tabela CUB, que é aquela maravilhosa que os clientes chegam. Quanto vai custar a minha obra? Eu quero fazer só uma coisinha ali, assim, 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 mais ou menos. Quanto você acha que vai custar? Aquela pergunta maravilhosa. É,
Isso é muito comum, né? Assim, a pessoa não acabou de comprar o imóvel, comprou o terreno, e aí pega, então agora eu preciso de uma arquiteta. Aí liga para mim ou para qualquer arquiteto. Olha só, eu tenho um terreno de 10 por 30 e eu quero construir uma casa assim, assim, assim. Quanto que vai custar? Oi? Eu quero só fazer um quartozinho ali a mais, quanto que vai ficar? É, né, Gilson? Como é que funciona aí? Explica um pouquinho pra gente. É, é possível fazer isso? Então, através do EVF, a gente vai falar sobre agora, começando do EVF ou do orçamento? Não, a gente Já está vamos. falando, é o EVF, né? Mas assim, a gente não consegue fazer sem ter tem que ter um briefing, tem que ter um pouco mais né, de De itens, informação. de informação palpável para a gente poder ter pelo menos uma estimativa, né? Porque Sim, assim, E é geralmente, verdade. se o cliente chegar e falar assim, eu comprei um terreno ali, eu quero fazer uma casa de 2 quartos, uma sala, cozinha, aproximadamente 100 metros quadrados. Não tem como a gente fazer um cálculo, então eu pego uma estimativa pela tabela CUB, que é pego mais ou menos o valor que Isso. custa a metragem, é feito pelo valor da metragem para te dar mais ou menos o valor aproximado de quanto que vai custar a sua obra, e ela varia também de acordo com a região do Brasil. Isso, isso, isso é verdade. né? Exatamente. Em cima disso aí, para a gente fazer um levantamento, a gente pode utilizar o EVF, né, que é o Estudo de Viabilidade Financeira, para fazer o levantamento do custo da obra e, ao mesmo tempo, usando o EVF para estar auxiliando no projeto, né, para que a gente possa dar uma informação para o cliente. Né? Aí a gente utiliza o EVF, né, para poder fazer toda essa viabilidade e o EVF vai poder auxiliar na montagem, na construção do projeto. E daí a gente vai poder dar uma informação mais assertiva para o cliente. A gente também pode utilizar a tabela CUB, né, que, como vocês mesmos falou, a tabela CUB é uma tabela do Sinduscon, de cada estado tem essa tabela. E essa tabela, ela vai auxiliando, vai orientando através do preço do material e, no caso da mão de obra, só que é na mão de obra assim, por hora, não é por metro quadrado. Então, ele dá uma estimativa, e através do CUB a gente tem uma estimativa para poder passar para o cliente de quanto é que vai ficar a obra. Mas lembrando, deixando bem claro, é uma estimativa, não é o valor real de mercado, que a gente aí vai falar isso quando for na parte de orçamento. Até porque essa tabela varia muito de acordo com o acabamento, às vezes, que você vai escolher para sua casa. Então, ali ela pega uma média, um padrãozinho, e é aquele dali. Se você quiser fazer alguma coisa diferente, já não vai se encaixar no seu valor. É um valor referencial, né, baseado em todas as construções que têm sido feitas naquela região, né? E já o estudo de viabilidade financeira, ele é personalizado, ele é feito para aquele projeto. Por mais que o projeto não esteja finalizado, ele vai ter informações suficientes para que possa fazer um orçamento estimativo. E aí, a gente, com esse estudo de viabilidade, a gente consegue ir ajustando o projeto. Como assim? Tem uma pergunta aqui. Quem faz essa tabela? Acho que é a tabela do CUB, né? Que a gente comentou. É o Sinduscon, não é isso, Gilson? É o Sinduscon de cada estado que rege essa tabela. Né? Eu estava dando uma olhada ontem na tabela do Sinduscon daqui de São Paulo e realmente é uma estimativa de preço, porque eu estava comparando o preço de alguns materiais que tinha lá com o preço de mercado atual, tem uma diferença, porque a tabela ela não é atualizada todos os dias. Então, daí ela tem uma pequena diferença. Mas dá para ter uma base para poder ter uma estimativa para passar para o cliente, principalmente quando o cliente entra em contato com a gente, muitas vezes, ele quer saber quanto é que custa a obra dele. E aí fica difícil da gente falar, porque para fazer o estudo de viabilidade financeira, a gente precisa de um projeto ou de um pré-projeto para poder estimar o valor em cima do projeto. Já que não tem essas informações, então a gente utiliza a tabela do CUB para dar uma estimativa para ele. Mas, deixa bem, é uma estimativa.
né, que vai ajudar para que ele possa tomar uma decisão naquele exato momento da vida dele, né? Porque muitas vezes ele procura a gente, eu quero, muitas vezes ele fala, eu quero o orçamento, né? E na verdade o orçamento é uma outra coisa, e aí a gente consegue passar para ele essa consultoria utilizando a tabela CUB para dar uma estimativa do valor de acordo com as informações que ele passar para nós. Então, assim, essa tabela CUB, você pode procurar um arquiteto, um engenheiro, algum profissional que trabalha nessa área, pedir uma consultoria e ele vai te passar os valores. Mas, se eu não me engano, também você consegue ir lá pesquisar na internet, pela tabela CUB, você vai conseguir encontrar. E a tabela é atualizada todo mês e é baseada pela região, né? Então, a tabela de Mato Grosso, Sul vai ser diferente de São Paulo, vai ser diferente do Rio, vai ser diferente de Brasília. E aí tem que ter esse cuidado também, porque como que nesse, por exemplo, no meu estado, Mato Grosso, que ele é muito grande, a variação de materiais é muito diferente de um local para o outro. Então, a tabela junta tudo e faz uma média. Então, dependendo de onde você estiver, vai dar próximo ou não. Pode dar uma diferença bem grande também, por ele estar pegando um valor muito diferente. Porque aqui, como às vezes é muito longe, né? Os custos são mais altos. Então, a tabela às vezes acaba sendo um pouquinho deficiente. E normalmente a do Rio é mais cara. O estado do Rio é a que tem o metro quadrado mais caro. Acho que é São Paulo, não? São Paulo, né? É o Rio? Não. É o Rio ganha. Pode fazer a pesquisa ali que o Rio sai na frente. Custo de vida no Rio é muito caro. Era essa a pergunta, P. Werneck? Só manda Eu acho que a pergunta é quem faz a tabela é o Sinduscom, não é isso? Eles fazem, disponibilizam lá e a gente consegue acessar. No sistema e a gente consegue acessar isso. É o sindicato da Construção Civil de cada estado que prepara essa tabela. E aí, peraí, como é que é? Por que usar a tabela? Não faz mais sentido falar com o profissional direto? Então, mas o profissional pode usar essa tabela se ele não tem toda a informação, né? Se você ainda não tem o projeto, não tem nenhum estudo do que vai ser feito, você só tem uma ideia, com essa ideia você consegue pegar a tabela e falar, olha, dentro da tabela, dessa estimativa, estima-se que sua obra vai custar tanto, né? E aí, não, esse valor eu consigo fazer, então aí pode contratar o projeto e começa a fazer o estudo. E aí, com o estudo com o estudo preliminar, né, que é um projeto ainda ali assim, bem completo, mas não é um projeto executivo, não é um projeto que vai para a obra, a gente faz o estudo de viabilidade financeira. E aí, ele é um estudo que ele é maleável. Por exemplo, a gente especifica um piso que você falou que queria. E aí a gente mostra, o valor desse piso é, sei lá, R$200 metro quadrado. Você fala, não, mas... E aí ficou, sei lá, 30 mil só de piso. Não, então esse valor eu não posso. Aí a gente vai fazendo as alternativas. Né? Para que isso? Para chegar lá no final, você saber exatamente não, você vai muito próximo da realidade, quanto que vai ser sua obra, e se você vai poder fazer com aquilo daquela forma que você quer, com aqueles materiais, e fazer toda a obra, né? Às vezes você fala, não, com esse valor eu não consigo fazer toda a obra, vou fazer só banheiro e cozinha, não vou fazer a sala, ou vou fazer só a sala, não vou fazer... Né? A gente vai ajustando. Isso mesmo, Carla. O EVF ele vai dizer se o sonho da obra do cliente cabe no bolso dele. Né? E se não caber, o EVF vai usar a curva do ABC. O que é a curva do ABC? Vai usar o teorema de Pareto, que é 20% dos materiais é equivalente a 80% do custo da obra. Dentro do projeto ou de um pré-projeto, ou até mesmo antes de um projeto completo, você pode fazer o EVF com alguns materiais que são aqueles materiais mais caros. Por exemplo, porcelanato. Né? Um porcelanato, um gabinete, uma bancada. Metais de cozinha, marcenaria, marmoraria. Isso, esses materiais que são mais caros, a gente pode fazer uma composição para chegar, para ajustar, para caber no bolso do cliente. Porque, por exemplo, a marcenaria, armário embutido, mais ou menos o quê?
os 40 mil reais. A gente pode fazer uma composição, se por acaso ficar muito caro para o cliente, a gente pode procurar um outro fornecedor e tentar negociar um desconto pagando à vista, ou até mesmo procurar um mais barato, mais em conta, para poder caber no bolso do cliente. É isso que o estudo de viabilidade financeira faz. Faz todo um processo para que o projeto, para que a obra do cliente caiba no bolso dele. Esse é o objetivo do estudo de viabilidade financeira. E possa finalizar a obra, né? Porque o que acontece muitas vezes, porque né, a pessoa começa sem saber quanto que vai custar, aí faz banheiro, sala, cozinha, e aí tem tudo, acabou o dinheiro tudo pela metade. Quer dizer, a pessoa, né, vai ter que pegar um empréstimo, não pode se mudar. Então, isso realmente traz para a realidade, né? Olha só, vai ser isso, você pode? Não, não posso. Ou, posso fazer um pouco mais, né? Uhum. O objetivo também do EVF é evitar retrabalho no projeto. Ele vai auxiliar para que o projeto evite retrabalho. Por exemplo, está fazendo um projeto e aí já tem alguns materiais que já está determinado para aquela obra. Faz-se o estudo de viabilidade financeira para ver se continua ou se modifica o pré-projeto, para quando chegar na execução do projeto final, já está tudo definido, já está tudo praticamente feito o estudo de viabilidade para que a obra caiba no bolso do cliente. Lembrando sempre, esse estudo é para beneficiar o cliente, para que a obra comece e termine, e não comece e pare no meio, porque obra parada gera prejuízo tanto para o cliente como para todos, né? Então, o objetivo desse estudo de viabilidade financeira é favorecer o cliente para que a obra comece e termine. Exato. E assim, o ideal do estudo de viabilidade financeira, que é o que a gente chama do EVF, é que ele seja feito quando você faz a primeira etapa do projeto, você dá aquela olhada, você fala assim, é mais ou menos isso daqui que eu quero. Beleza, agora vamos orçar, vamos fazer uma estimativa de custo para ver mais ou menos quanto que vai custar. Porque assim, dificilmente as pessoas têm dinheiro para sobrando, né? Então já está mais ou menos estimado ali, inclusive no briefing. A pessoa fala assim, olha, por exemplo, eu vou fazer uma casa, eu quero gastar 300 mil reais. Esse é o valor que eu tenho para gastar. Então faz o projeto, você olha o projeto e fala, é mais ou menos isso daqui que eu quero, gostei, é desse jeito. Aí faz o estudo de viabilidade financeira, né? O EVF, onde é feito um levantamento de alguns materiais já locais para saber quanto que eles estão custando. É feito de uma forma assim um pouco mais ampla, porque você não tem, por exemplo, quanto de cano que vai passar, quanto de fiação, quanto de luminária, que tipo de luminária, não tem todos esses detalhes. Mas a gente consegue fazer uma estimativa bem mais assertiva do que o CUB e dizer, olha, gostei do projeto, está aprovado, ele vai custar 350 mil reais. Tá ok para você? Não, eu só tenho 300. Então vamos ver aonde que a gente consegue tirar esses 50 mil reais. Às vezes trocando o revestimento, trocando as esquadrias que é ter alumínio, vamos deixar só um vidro comum. Então essa parte é para você realmente olhar o seu projeto e chegar no fim. E eu acho que outra coisa muito importante que o EVF ajuda. Você chegou lá, você olhou seu projeto, que eu vejo acontecer muito. Você olhou seu projeto e fala, cara, tá maravilhoso. É o projeto dos meus sonhos. Ok, agora vamos construir. E o dinheiro não dá para tudo aquilo lá. Então, como você falou, você ficou com metade da sala pronta, metade da cozinha e você parou por ali porque você não ficou dentro do que você esperava. Então, dá uma frustração muito grande. Fica aquele negócio parado, que é muito chato. Então, eu acho muito legal o EVF também nessa parte, porque ele te ajuda a se realmente concretizar o seu sonho. Vai dar certo. É um planejamento. E aí é a hora que, de repente, aquela parede que tinha feito pensado em revestimento de madeira, não faz de madeira, faz de fórmica, faz de MDF, né? Aí, porque você vai ter o mesmo conceito de projeto, visualmente, mas às vezes com material, né, não tão nobre, mas vai ter a casa dos seus sonhos que cabe dentro da sua expectativa, do seu dinheiro, do financeiro que você tem. E aqui também... Pode falar, Gilson. E nesse estudo de viabilidade financeira também, interessante,
é que a gente disponibiliza também o cronograma de desembolso, né? Por exemplo, quando o cliente vai fazer o projeto com a gente, nós fazemos o estudo de viabilidade financeira e fazemos também um cronograma de desembolso. O que é o cronograma de desembolso? É deixar tudo cronometrado nas datas certas de pagamento de fornecedores, de mão de obra, para que a obra não pare. Porque chega naquela data, por exemplo, o cliente precisa desembolsar 40 mil, 50 mil. Ninguém tem esse dinheiro em casa guardado, né? Então, daí é feito esse cronograma para o cliente já saber que naquelas datas ele precisa estar com esse dinheiro disponível para pagar os fornecedores e os funcionários e a obra dele não parar e não ter dor de cabeça. É isso que o engenheiro, o arquiteto faz. Se preocupa com o andamento da obra do cliente, para que o cliente não tenha dor de cabeça, não se preocupe. Esse é o nosso papel, o papel do engenheiro e o papel do arquiteto. Esse cronograma eu acho muito legal, que é o cronograma físico-financeiro, né? Que ele junta o valor que você tem que pagar com a data, né, da obra, né? O cronograma da obra. E aí, de repente, sei lá, de repente você tem que dar 50% de sinal para o marceneiro. Então, essa hora você já fala, olha só, daqui a um mês a gente vai entrar vai contratar a marcenaria e a gente vai precisar de sei lá quantos mil para pagar de sinal ao marceneiro. Então, o cliente já vai sabendo. Porque às vezes ele está com dinheiro investido num lugar que demora 20 dias para tirar. Então, né, isso já dá, esse planejamento realmente é fantástico, né? Assim, eu acho muito legal o cronograma físico-financeiro com esse gráfico, né? Então, ajuda muito, né? Até quem tem dinheiro sobrando, que está guardado lá, para se programar também, para não tirar e pagar aí as taxas, impostos, sei lá o que tem que pagar. Tudo precisa de uma organização, né? E aqui também, como a gente trabalha com reforma, a gente gosta muito de usar o EVF até para planejar a reforma, porque reforma é sempre uma caixinha de surpresa. Então aqui a gente até tenta prever, às vezes, o pior cenário para falar para a pessoa, olha, se der praticamente quase tudo errado, você vai gastar tanto. Tá ok? Você tem condições de fazer assim? Beleza. Não, não tenho. Ou daí eu quero reformar a casa inteira, vai custar 300 mil reais a reforma da casa inteira. Não, mas agora eu só tenho 50 mil reais. Então a gente faz o EVF separado por ambientes para a pessoa saber quanto que vai custar cada etapa da reforma dela. Então, o quarto vai ficar 30, o outro quarto 30, o outro quarto 50, o banheiro 50. A pessoa consegue se organizar e ir fazendo aos poucos a reforma dela e ficando por com etapa, todos os ambientes, né, completos, né? Isso é muito legal. Eu estou com um aberto aqui, não sei se eu vou conseguir mostrar. Posso? Pode. Deixa eu tentar aqui, vamos lá. Como é que eu faço? Mostra aí como é o EVF. Bom, isso aqui. Aí, né, a gente faz aqui a planilhinha de mão de obra, serviços preliminares, proteção, demolição, não dá para ver muito bem, né? E aí a parte de arquitetura, alvenaria, as portas, tudo isso vem aqui, né, com material, e aí é calculado pela quantidade. E esse aqui é o gráfico, né, daquele que a gente estava falando, de quanto que a pessoa vai ter que gastar. Então, aqui na quarta semana, vai ter que gastar muito mais, né, vai ser a parte que vai ter mais desembolso. Então, isso eu acho que ajuda bastante, né? E aqui a curva ABC, que o Gilson estava falando, esses são os itens mais caros, né? Então, o mais caro aqui foi o ar-condicionado. Então, já sabe onde é que a gente pode economizar, né? E depois tem armário. Enfim, acho que Porque às vezes não adianta você ficar brigando por um desconto de uma torneira, de uma tinta, que no total não faz muita diferença. Né? O saco de areia, o cimento tá caro para dedéu, mas às vezes não é aí que vai... Não é ele que faz diferença. É isso aí. Aí assim, então, a etapa do EVF ok, o projeto ficou dentro do seu orçamento, daí é feito toda a parte do projeto executivo e é partido daí para a parte do orçamento, que é realmente o valor real de quanto vai custar a obra, né, Gilson? Isso. O orçamento também, ele pode ser feito também uma estimativa. O orçamento, ele é semelhante ao EVF, mas o que muda é que o EVF, ele tem essa composição para ajustar o preço
com a realidade do cliente, né? E o orçamento faz o levantamento, através de um projeto, faz o levantamento do cálculo do total da obra. Está entendendo? E esse orçamento, o orçamento executivo, ele é composto pelos projetos complementares, elétrico, hidráulico, hidrossanitário, jardinagem, automoção, comunicação, fundação, imagem 3D. Tá entendendo? Isso compõe um projeto executivo. Vocês querem acrescentar alguma coisa? O orçamento executivo anda junto com o projeto executivo, né? Então, Sim. assim, e aí tem todas as especificações, né, mais detalhadas, porque vai ser o que vai ser tanto o projeto que vai ser construído, quanto o orçamento que vai ser usado, né? Isso. Com o orçamento executivo, como você já tem o projeto executivo, nele já tem a questão de fundação, de parte elétrica, de estrutural, de hidráulica, como ele foi falado, que são os projetos complementares, então você consegue ter um valor muito mais assertivo do que realmente é, porque você tem a quantidade de canos, você tem a quantidade de fiação que vai ser necessário, já está detalhado que o piso, é um piso 60 por 60 cinza de tal marca que você já consegue ver certinho quanto que ele custa. Você não vai falar assim, vou colocar um piso de mais ou menos R$90 o metro quadrado, igual é feito no EVF. Ali você já está com o piso escolhido, luminárias, tinta, tudo escolhido. Então você já vai certinho no valor que precisa. Você vai conseguir saber ali, no caso, até quantos pacotes de prego, de areia, de cimento vai ser usado. Então, o orçamento é essa a diferença dele para o EVF. Ele é certeiro, é aquilo ali e pronto. O EVF não. Pode ter um pouco de variação, porque não se sabe se vai ter questão de automação, que nem o Gilson falou, se vai ter projeto de automação, se vai ter projeto de, vamos supor, um luminotécnico diferenciado. Você não tem essas noções. Ainda não dá para saber. Quando você já tem o executivo e tem tudo isso, é que você parte realmente para o orçamento. Que daí tem aquele negócio, né, que as pessoas confundem. E normalmente isso também já foi aprovado pelo cliente, né? O projeto já foi aprovado, não só o projeto, quanto a estimativa do valor. E aí a gente consegue trazer para a execução, né? Isso. E lembrando que orçamento executivo não é proposta de serviço. Tem muitos clientes que entram em contato com a gente e falam, eu quero saber quanto vai custar a minha obra. Eu quero saber. E aí, a gente tem até, às vezes, um pouco de dificuldade para explicar para ele, porque proposta de serviço não é orçamento. O que é orçamento? O orçamento executivo ele é composto por todos os projetos complementares. E isso demanda tempo para eu elaborar um orçamento. Aí ele fala, já estou aqui com duas propostas, com dois orçamentos. Não é orçamento, ele tem na mão dele, é proposta. Proposta é diferente de orçamento. A proposta a pessoa dá um chute, é por metro quadrado, ele chuta. É por metro quadrado. E o orçamento não, o orçamento é orçado com o fornecedor, com os trabalhadores, com o empreiteiro, com o engenheiro, com o mestre de obra, com o encarregado, com a loja. Né? E isso é feito, isso é orçamento, e isso demanda tempo. E isso eu vejo que muitos clientes eles confundem uma coisa com a outra. E outra coisa também, eles pensam, mandam o orçamento. Eles esquecem que para fazer um orçamento demanda tempo, pessoas, horas de trabalho, dias, semana, até mesmo mês, e esse orçamento não pode ser de graça. Ele tem um custo, não é verdade? Isso. O que muita gente envia é a proposta comercial, né? E a proposta é só assim, o meu trabalho vai custar tanto, né? O orçamento é realmente detalhado e todo especificado certinho, baseado num planejamento, num projeto. Geralmente, quando falam que nem o Jus falou, chega aqui, eu já tenho duas propostas, 2 orçamentos, eu quero ver o seu. São esses orçamentos que eles falam é o que foram feitos em cima dali. Eu falo assim, olha, aqui ele está saindo em média R$1.500 o metro quadrado. Então, a sua casa tem 100 metros quadrados. Para ficar pronto, né? E ainda fala o tempo. Então, aí chuta o tempo lá. E aí, por isso que tem muita frustração em obra, né? Porque assim, a pessoa espera que vai gastar um valor e vai levar um tempo baseado em quê?
em chutes. E um chute. Vai ser bonito, você acho que vai levar, acho que você vai gastar 300 mil e vai demorar 4 meses. E aí a obra custa 500 mil e demora 6 meses. E aí aquele profissional é escalambado, né? Então, assim, vamos fazer um negócio sério, né? Assim, vamos fazer um negócio planejado, porque o que acontece muito, as pequenas e médias obras são feitas pelo mercado mais informal, diferente das grandes obras que têm esses planejamentos. Tem empresas que fazem só isso, planejamento e orçamento de obra. O que não acontece, né, nessas pequenas e médias obras, porque são feitas normalmente diretamente até com empreiteiro, sem profissional. Então tem uma frustração muito grande enraizada na gente que, não, obra é dor de cabeça, obra sempre custa mais, sempre dura mais. Por quê? Porque não querem fazer o planejamento, não querem seguir os passos. Por menor que seja, você vai fazer um quarto de 10 metros quadrados. Planeja, o mínimo que for, planeja. Sabe? Vê quais são os materiais que você vai usar, como é que vai ser esse projeto, o custo dele, o tempo que vai levar, para ser uma obra tranquila, uma obra, né, assim... Você sabe o que vai acontecer. Os imprevistos podem acontecer? Podem acontecer. Né? Mas, assim, vão ser muito menos se você já está com esse planejamento, porque você já estudou o que vai ser feito. Né? Você já se preparou para isso. Às vezes até quando a gente passa o valor o custo, né? Por exemplo, de um EVF, de um orçamento, a pessoa às vezes até acha caro. Fala, nossa, mas assim... A gente chegou a fazer um orçamento que tinha 700 itens. A gente orçou os 700 itens dentro da cidade. Então, o valor que estava lá, e às vezes não é em um lugar só, é em mais de um lugar. Então, normalmente o valor são 3. muito certeiro. E dá muito trabalho. E assim, é mais barato às vezes você gastar um valor para você saber quanto ele vai custar, sua obra, do que você ficar naquela expectativa do quanto você vai gastar e você gastar muito mais do que estava planejado, do que você queria. Às vezes você tem que se desfazer de um bem, de um carro, vender uma moto para conseguir terminar a obra. Ou às vezes nem conseguir, né? Que é o pior. Aí a pessoa tá morando de aluguel esperando a casa dela ficar pronta e a casa dela não fica pronta nunca porque o dinheiro não dá. Tem uma pergunta, né, Carla? Então... Não, primeiro foi a Araceli. Gente, o trabalho de vocês é vida. Não sei o porquê, o motivo de tentar fazer por conta própria sem entender. É o barato que sai caro, sim. Não é clichê, é óbvio. É isso aí, né, Araceli? A Araceli já viveu um pouquinho isso, eu acho. Então, o EVF é feito antes do orçamento? Sim, o EVF é feito antes do orçamento. Ele é feito quando o projeto ainda não está em fase executiva. Ele ainda é um estudo, ainda né, não tem todos os detalhes, mas tem um conceito ali, né, a ideia dos materiais que a gente quer usar, e aí a gente joga na planilha do estudo de viabilidade. Com esse estudo, a gente pode trocar tanto o estudo de viabilidade quanto o projeto, para eles estarem sempre se falando e adequado às suas necessidades, à sua realidade. Depois que foi aprovado o estudo de viabilidade e o estudo preliminar, né, o estudo de arquitetura, o projeto, aí começa a evoluir para um projeto executivo e para um orçamento executivo. Nem sempre é necessário fazer o orçamento executivo se você tem um EVF bem ali fiel, aquela, né, assim, não teve aquela mudança. É possível fazer a obra sem o orçamento estimativo, sem o orçamento executivo. Mas o estudo de viabilidade eu acho assim muito essencial, né, assim, para saber exatamente, né, para saber ter uma estimativa de gasto muito próximo da realidade. Na verdade, os dois andam junto, né? O estudo de viabilidade financeira e o orçamento, eles andam junto, né? E quando eu posso começar a orçar? Antes do projeto, durante e depois, igual o EVF. Eles andam junto, andam junto. Agora, o orçamento ideal é fazer quando o projeto está pronto, o projeto executivo está pronto. Né? Aí é bom fazer o orçamento. Mas os dois, eles andam junto, nas mesmas etapas, e um vai auxiliando o outro. Tá? Eu posso usar a tabela do CUB para orçar?
Pode, lembrando que a tabela é só para dar uma estimativa. Eu posso fazer um orçamento utilizando a tabela do CUB. Por exemplo, o cliente me liga, precisando de uma urgência. Eu preciso do orçamento desses materiais aqui que vai compor a minha obra. Eu aviso para ele, ó, eu vou utilizar a tabela CUB e eu vou te dar uma estimativa de valor. Porque para eu te dar uma estimativa certeira, eu preciso de tempo, mas você quer uma resposta agora, então eu vou te dar uma consultoria utilizando a tabela CUB para fazer esse orçamento de emergência para satisfazer a sua necessidade de momento. O CUB pode ser usado como uma consultoria, eu já falei. O orçamento executivo é contar uma história da obra, como uma informação, fatos reais. Exemplo, piso de porcelanato, como você falou lá no EVF, Carla, né? E é contar, por exemplo, quando eu vou fazer um orçamento, é tipo contar uma história. Por exemplo, o piso porcelanato, 60 por 60, da Porto Belo, especificação tal. Para assentar esse piso, eu vou precisar de nivelador, de argamassa, e aí eu faço um levantamento desse material e procuro o preço nos fornecedores para poder compor a minha tabela de orçamento. Vocês querem Isso. Do contrapiso regularizado, e aí depois da argamassa correta, né, para o piso que foi especificado, depois a quantidade de rejunto, espaçador, tudo isso vai estar lá no orçamento, né? Porque não é só o piso. A gente sabe que o piso custa, lá, vai na loja, vê o piso custa R$ 80 o metro quadrado. Mas não é só esse custo que a gente tem, né? A gente tem que saber que o piso, o contrapiso está nivelado, está direitinho. Depois tem a argamassa, rejunte, espaçador, tudo isso, né? E a mão de obra, né? Também. Uhum. Sem a mão de obra não adianta ter o material, né? E essa historinha aí a gente conta para todos os materiais. Por exemplo, todos os materiais da casa, a gente tem que contar essa historinha para montar o orçamento. Por exemplo, uma bancada, você vai instalar uma bancada, ela vai ficar o quê? Vai fixar ela na ferragem, vai ser fixada no chumbador, vai ser fixada em cima do gabinete. Então, tudo tem uma história para se contar. A porta vai ser assentada com o quê? Vai ser assentada na massa, vai ser assentada na espuma expansiva. Enfim, a instalação elétrica vai precisar de quê? Conduíte, de fio, as luminária. Aí a gente começa a contar a história da obra, de cada material, de como ele vai ser instalado, de como ele vai ser fixado, colocado no local, e aí a gente vai compondo o orçamento. Isso. As etapas do... Sim. Pode falar. Pode continuar. Eu ia pular para a etapa de orçamento, as etapas de orçamento. Pode falar. Sim, vamos lá. As etapas de orçamento, estudo do projeto, analisar, tirar todas as dúvidas, imagem 3D, né, fazer perguntas realmente para eu, quando eu for fazer um orçamento executivo, eu preciso de todas as informações, todas. Eu não posso ter dúvida nenhuma, senão eu não consigo compor o orçamento. E esse orçamento não se torna preciso. Então, eu preciso tirar todas as minhas dúvidas, listar todo o serviço, né, como eu já falei, contar a história de cada serviço, o quantitativo, entender que a unidade que eu vou orçar os materiais, eu tenho que tomar bastante cuidado nas unidades de medida, por exemplo, metro quadrado, né? Metro quadrado broco, cerâmica, né? Metro cúbico, concreto, areia, caçamba de pedra, metro cúbico, né? Metro linear, que barra de cano, madeira, rodapé, isso, bem cada lembrado. um tem a sua unidade e a gente tem que saber qual é, né, para orçar direitinho, porque não adianta colocar rodapé em metro quadrado que vai ser alguma coisa estranha. Vai dar erro. E principalmente o concreto, já pensou? Esqueci de comprar o concreto em metro quadrado, concreto é metro cúbico. Então, tem que ter bastante cuidado com as unidades na hora de compor o orçamento. Por exemplo, em quilo, prego, arame, ferro.
Essa semana eu estava até fazendo uma pesquisa de ferro, é em quilo, né? A barra de ferro Uhum. comprada em quilo, né? Eu achei isso muito interessante. Então, ter cuidado com as unidades na hora do quantitativo, de fazer o levantamento do quantitativo dos materiais do orçamento. Bastante cuidado, porque se errar, pode furar o orçamento e aquela obra não sair do E é papel. por isso que demora muito tempo, né? Porque assim, a gente tem que ter um projeto e desse projeto a gente tem que fazer todo o levantamento da quantidade de material que vai ser gasto, do tempo de mão de obra que vai levar, e tudo isso vai influenciando né, na planilha com os valores. É Então, destrinchado muito cada importante. partezinha do projeto em todos os seus detalhes. Todos os materiais e a quantidade que vai de cada um. É um trabalho. E fazer a cotação, né? Quando o projeto está pronto, daí feito todo o estudo do projeto, lista de serviço, quantitativo. Agora nós vamos partir para a cotação. E a cotação não pode ser feita pela tabela. A cotação tem que ser preço de mercado. Já pensou? Fornecedor real. Oi? Fornecedor real, né? A gente liga para as lojas, a gente vai na loja, fala com o representante. Exatamente, tem que ser preço de mercado para fazer a cotação do preço, para a gente levantar o preço real do projeto e passar para o cliente aquele valor assertivo, sem erro, para que a obra realmente saia do papel e se torne realidade. Até se, por exemplo, você vai construir alguma coisa, fazer uma reforma, você não tem condições, não está querendo contratar no momento um arquiteto, um engenheiro, alguém que faz esse trabalho, tenta fazer pelo menos dos maiores itens da obra. Tijolo. Pesquisa na internet. Quantos tijolos eu gasto por metro quadrado? Tantos. Faz um cálculo de mais ou menos quantos tijolos você vai precisar na obra toda. Quanto de areia eu vou precisar? Quanto de cimento? Tinta? Faz pelo menos uma planilhazinha com os macros para você conseguir ter um planejamento melhor do que você precisa fazer. Isso vai te ajudar muito a você realmente terminar a sua obra. Às vezes até para pintar um quarto, você vai, quero só pintar um quarto e vou pintar uma parede de cada cor. Vê quanto que custa a tinta, quanto que custa o rolo, quanto que custa o thinner para você limpar onde você vai sujar, tem a fita. E não demora, e não faz a pesquisa e demora para fazer não, porque depois os preços vão aumentar. Com essa pandemia, então, tá uma loucura. maravilha para os preços variar, né? E uma coisa interessante é que tanto o EVF como o orçamento, ele possibilita para o cliente que está com dificuldade de fazer até a própria obra dele por etapa. Se não pode fazer, por exemplo, faz o projeto. Você, cliente que está assistindo nós aqui agora, se você não pode fazer sua obra de vez, faz por etapa, mas faça o projeto direitinho, faça o orçamento, e aí você vai fazendo por etapa. Se for obra nova, faz a fundação, faz por etapa, depois levanta as paredes, depois vai acabando. Se for uma reforma, escolhe, tem a casa toda para reformar, mas eu vou escolher primeiro a cozinha, ou um dos quartos, ou a sala, enfim, mas primeiro o projeto. Faça o projeto, faça o orçamento, faça o EVF, faça tudo direitinho, tenha documentos que vão te garantir que sua obra, de fato, mesmo que seja por etapa, ela seja bem feita. E o que eu recomendo, normalmente, assim, se a pessoa acabou de comprar o imóvel e quer reformar ele todo, mas não consegue fazer agora, então antes de entrar, faz cozinha e banheiro, né? Que são aqueles itens que atrapalham mais a vida do cotidiano, cozinha, banheiro, área de serviço, as áreas molhadas. E depois o resto dá para fazer morando, né? De repente, sei lá, todo mundo fica na sala e faz os quartos, vai fazendo cada ambiente, né? Conforme vai se recapitalizando. Uhum. Mas é mais doloroso fazer cozinha e banheiro quando você está morando, né? Do que o restante. A não ser que você queira quebrar alguma parede, daí também faz antes. Quer juntar a sala e a cozinha, quebra antes. Exatamente. Mas acho que tudo planejando, né? Os japoneses que falam que demoram 1 ano planejando e 6 meses construindo, né? E o brasileiro demora 6 meses planejando e 3 anos construindo. Então, assim,
no final você ganha, você tem esse lucro de tempo e de tudo, conforme você vai planejando um negócio mais bem feito, né? Você, você tocou num ponto fundamental, Carla, a ansiedade do cliente, né? É uma coisa que nós vamos ter que ter muita psicologia para lidar com o cliente, porque ele tem muita pressa de fazer a obra, e obra não se faz de qualquer jeito. Obra tem que planejar, como você mesmo falou, o japonês, 1 ano e 6 meses planejando e 6 meses para construir a obra. Porque se ele não fizer isso, vai demorar a obra. Daí vem aquela frase, daí vem aquela frase, obra é dor de cabeça, porque não tem planejamento, não tem orçamento, não tem o EVF, não tem um cronograma, não tem um engenheiro, não tem a arquiteta, então É, vai ter errado. Eu acho que eu vi até alguma pergunta aí da pessoa falando que faz por conta própria, né? E o barato sai caro. Tem pessoas que pensam que o arquiteto, que o engenheiro sai caro. Não, não sai caro. O ao engenheiro, o contrário, arquiteto, pode sair menos, né? Para as isso. mulheres é fácil, é igual você pintar o cabelo em casa. Tende a dar errado de um jeito. O, É, o, o engenheiro, o engenheiro, o engenheiro, o arquiteto, ele é tipo um advogado, ele vai preservar a obra do cliente, ele vai preservar o imóvel do cliente. Nós estamos aqui para ajudar. E o engenheiro e o arquiteto não é caro, é um investimento que, se você souber fazer, você vai economizar no seu dinheiro. é, O arquiteto, o engenheiro, ele vai assegurar que seu dinheiro ele seja vai fazer uma economia no seu dinheiro, vai lutar por preço, vai lutar por desconto. Já pensou? Você vai comprar um, um móveis, né, um armário, e vai pagar à vista. Tem a possibilidade do engenheiro ir com você e conversar com o fornecedor. Não tem como dar um desconto se pagar à vista. Você vai estar economizando. O mercado costuma dar 3%, 4%, 5%. Por exemplo, de um armário de 40 mil, se dá um desconto de 5%, você vai ter 2 mil de desconto. Já é uma ajuda, né? E é. aí o cliente vai sair ganhando. Então, invista no engenheiro, invista no arquiteto. Não deixe de ter um profissional habilitado conduzindo a sua obra. Vamos tirar a sua obra da informalidade. Coloca o É. engenheiro, o arquiteto, e o engenheiro e o arquiteto vai selecionar os melhores trabalhador, funcionário, pedreiro, encarregado, mestre de obra para a sua obra. É. E a gente vai lutar para que seja realizado o sonho, mais, né, para chegar mais perto daquilo que você sonhou. Porque é uma época que a pessoa fica ansiosa, fica, né, assim, porque é o sonho dela, né, o dinheiro que ela economizou, de repente, durante anos, durante a vida, e que vai ser realizado. E a gente está aqui para fazer isso dar certo, né, para fazer da melhor forma. Isso, exatamente. Nós estamos aqui para defender o cliente. O cliente é o nosso amigo, né? O cliente é o nosso patrão, aquele que paga o nosso salário. E nós estamos aqui para defender o lado dele da melhor maneira É, possível, né? Para que a é, obra seja feita dentro da qualidade, dentro das normas construtivas. E outra coisa também, nós estamos aqui para dar garantia para a obra dele. Só nós podemos dar garantia. O pedreiro não pode dar essa garantia, porque ele não tem o CREA, não tem como é que chama o de vocês? É o Tchau. CAUE, né? O CAU. Então, só nós que podemos dar garantia de uma obra construtiva com garantia. e somos os verdadeiros responsáveis, né? Isso. É E isso se aí. chega uma fiscalização, hein, Carla? Se chega uma fiscalização, É, hoje eu passei em um bairro aqui da minha cidade e o sindicato estava lá embargando uma obra que não tinha engenheiro. Olha o é. prejuízo. Hoje eu É, passei, eu e vi. assim, acontece das vezes o empreiteiro me ligar falando, cara, você pode emitir o documento para fazer a obra? Não. Eu vou estar na obra? Não. E assim, infelizmente existe esse mercado, né? Esse mercado meio que prostituído que as pessoas emitem a documentação sem estar realmente executando a obra, sem ter planejado, sem ter feito nada. E é de novo por isso que dá errado, né? Assim, por isso que fica aquele zuzuzu né, no ouvido das pessoas que obra é dor de cabeça, que obra dá errado, que obra é isso, que obra é aquilo.
porque, assim, se fizer certo, vai dar certo, né? Se for pelos E, meios certos e pelos caminhos certos, as chances realmente são de ter sucesso, né? com certeza. Com certeza. Bom, gente, alguém tem mais alguma pergunta sobre orçamento, sobre EVF? Quer tirar alguma dúvida? Aproveite. Estamos aqui, bom, de qualquer forma, agradecer, né, aí a participação de todos. Quero agradecer também a Alessandra Gilson, né, a Alessandra por nos convidar e abrir esse espaço, né? Acho que é muito legal, sempre muito importante, né? Esse bate-papo, trazer um pouco da nossa realidade, que muita gente não sabe nem o que arquiteto e engenheiro faz, né? Também. Já teve cliente falando, não, mas você pode fazer isso, para mim era só engenheiro. Então, assim, né, muito mistificado o nosso, né, muito obscuro, assim, né, as pessoas não... E aí, acho que quanto a gente mais divulgar, mais, né, falar um pouco de como é que é a nossa realidade, como é que a gente trabalha, é uma chance também de expandir isso, né, e melhorar esse mercado, né, assim, melhorar a postura, né, esse Minimizar anúncio aí da aquela. obra, né? Acabar com esse mito aí de que obra é ruim, obra é dor de cabeça, eu odeio obra, eu não quero ver a obra nem pintada. Sempre sai mais caro, sempre demora mais do que estava esperado. É. É, E que arquiteto só especifica coisa cara, Também. arquiteto na, faz esses negócios mirabolantes, lindos, a gente faz também, mas a gente faz dentro do seu orçamento, né? é isso aí. E uma coisa assim, importante é que o engenheiro e o arquiteto trabalham junto, né? Nós somos parceiros, um com o outro. Nós apoiamos um ao outro, nós defendemos um ao outro, porque nós, sem o arquiteto, não tem o projeto, praticamente, né? Porque ele é a pessoa mais habilitada. Eu tenho competência para fazer projeto, mas essa função é mais do arquiteto, né? O meu papel é executar. Então, nós trabalhamos junto, nós somos parceiros, engenheiro e arquiteto, e nós juntos defendemos o cliente, queremos o bem, e queremos que a obra não seja sinônimo de dor de cabeça para os clientes, né? Esse é o nosso papel, defender a obra do cliente para que ela seja feita da melhor maneira possível. Quero agradecer também a Alessandra, a Carla, e espero ter a oportunidade de estar participando de outra live com vocês. Muito obrigado. Então é E isso, agradecer gente. as pessoas também que participaram, né? Aí, quem estava aqui com a gente. Obrigada pelas perguntas também, obrigada pela atenção. Isso aí, gente. Muito obrigada, Carla. Obrigada, Gilson, pela participação. Obrigada a todo mundo também que assistiu a live. Obrigada por participar, por tirar as dúvidas. A gente adora essa interação também, a gente gosta de ajudar. Porque realmente a gente quer ajudar a mudar o mercado e tirar essa ideia de que obra, de que reforma é dor de cabeça e que não vai dar certo. Que dá certo, a gente só precisa planejar. Então é isso, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau para vocês. Tchau, boa noite, gente. Boa Obrigada. noite. Como é que eu saio?